Você já imaginou pedir um sabonete e, em 15 segundos, sua vida mudar para sempre? Uma garota brasileira, quebrada em Dubai, encara um desconhecido e descobre que ele é um sheik milionário capaz de virar o destino dela e do irmão de ponta cabeça. Só que essa ajuda cobra um preço emocional gigante. E o que esse cara revela depois é o choque real. O calor de Dubai batia implacável sobre o asfalto quando Lívia Andrade sentiu as pernas fraquejarem. Não era apenas o cansaço das 12 horas seguidas de trabalho no pequeno hotel de Jumeirah, nem o peso da mochila surrada que carregava nos ombros. Era a fome. Uma fome que já conhecia bem, mas que agora vinha acompanhada de um aperto no peito que doía mais que qualquer privação física. Porque não era só ela, era Caio também. Parada na calçada em frente ao mercadinho de conveniência, Lívia encarou a vitrine iluminada como se fosse um museu de sonhos impossíveis. Prateleiras repletas de produtos que há apenas 3 meses pareciam tão simples, tão comuns. Agora eram artigos de luxo. O sabonete. Um maldito sabonete. Caio havia pedido aquela manhã, envergonhado, sussurrando que o último pedaço tinha acabado. Ele, que aos 15 anos já carregava nas costas uma maturidade brutal forjada pela perda dos pais, nunca pedia nada. Mas pediu, e ela não tinha como dar. Lívia olhou para as notas amassadas na palma da mão. 17 dirhams. Mal dava para o transporte dos próximos 2 dias. O salário só entraria dali a 1 semana, e a pensão onde moravam com Caio já ameaçava despejá-los por atraso. Ela havia vindo para Dubai com uma promessa de emprego melhor, acreditando que conseguiria construir algo, dar ao irmão mais novo uma chance. Mas a realidade dos Emirados para quem chegava sem rede de apoio, sem contatos, sem nada além de esperança e desespero, era brutal. Seus olhos arderam. Não podia chorar ali, no meio da rua onde qualquer um podia ver. Lívia Andrade tinha 27 anos. Era formada em letras. Tinha dado aulas em escolas públicas no Brasil, até tudo desmoronar. Não era uma pessoa que pedia. Não era uma pessoa que implorava. Mas ali, diante daquela vitrine com o rosto do irmão na memória, ela sentiu algo se romper por dentro. Foi quando viu o homem. Ele entrou no mercado com uma presença que parecia alterar a pressão do ar. Alto, ombros largos vestindo uma candura imaculadamente branca que contrastava com a pele morena. O tecido fluía ao redor dele como se fosse feito de luz sólida. O gutra, o lenço tradicional sobre a cabeça, estava perfeitamente ajustado, preso pelo agal negro. Mas não era só a roupa. Era a postura, a maneira como ele se movia, como se o chão existisse apenas para servi-lo. As pessoas se afastavam instintivamente, criando um espaço invisível ao redor dele. O segurança do mercado imediatamente endireitou a postura. A atendente do caixa sorriu de um jeito diferente. Nervoso, ansioso. Lívia não sabia quem ele era, mas sabia o que ele era. Poder, dinheiro, tudo aquilo que ela não tinha e que, naquele momento, Caio precisava desesperadamente. Antes que pudesse se convencer do contrário, antes que a razão a impedisse, Lívia empurrou a porta de vidro e entrou. Seus tênis surrados fizeram um som abafado no piso brilhante. Ela o viu pegando uma garrafa de água mineral, examinando o rótulo com uma expressão neutra, quase entediada. Havia um homem ao lado dele, mais velho, também vestido tradicionalmente, que segurava um telefone e falava em árabe em voz baixa. Lívia se aproximou. Cada passo parecia amplificado. Ela sentiu o olhar do segurança sobre si, o franzir de senho da atendente. Não pertencia àquele lugar. Não pertencia àquele momento. Mas continuou. Parou a 2 metros dele. O homem mais velho notou primeiro, interrompendo a fala no telefone. Então, devagar, como um predador que sente movimento na periferia da visão, ele se virou. Os olhos dele eram escuros, não apenas castanhos, mas quase negros, profundos, com uma intensidade que fez o estômago de Lívia revirar. Ele a olhou de cima a baixo, não com desejo, mas com uma avaliação fria, quase clínica. Notou os cabelos dela, presos num rabo de cavalo desleixado, o uniforme surrado do hotel, manchado nas mangas, os olhos inchados de cansaço, a mochila remendada. Lívia abriu a boca. Nenhum som saiu. Ele esperou. Não disse nada.
Apenas esperou, com uma paciência que parecia mais uma sentença que uma gentileza. Então as palavras saíram, tropeçando umas nas outras, em português primeiro, depois em inglês quebrado. Desculpe, por favor, eu sei que isso é estranho, mas eu preciso de ajuda, meu irmão. Ele tem 15 anos, e eu não tenho dinheiro para um sabonete. Eu sei como isso parece, mas eu trabalho. Eu vou pagar de volta. Eu juro. Eu só preciso. Ela ouviu a própria voz quebrando, aguda demais, desesperada demais, e odiou cada sílaba. Odiou a fraqueza que expunha. Odiou ter chegado àquele ponto. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O homem mais velho deu um passo à frente, como se fosse interceptá-la. Mas o outro, o mais jovem, ergueu uma mão. Um gesto mínimo. O tipo de movimento que não precisava ser repetido. Então ele falou, e a voz era grave, controlada, com um sotaque que tornava cada palavra precisa demais. Quanto você precisa? Não era uma pergunta. Era quase uma ordem, como se estivesse resolvendo um problema logístico menor. Lívia piscou. Só o sabonete. Eu só preciso. Ele a interrompeu. Quanto? Você precisa. Lívia sentiu as lágrimas finalmente escaparem, descendo quentes pelo rosto. Limpou com as costas da mão, rápido, envergonhada. Eu não sei quanto custa viver aqui. Eu achei que conseguiria, mas está tudo acabando. E meu irmão, ele não tem ninguém além de mim. E eu não posso. Ele ergueu a mão novamente, dessa vez para ela, interrompendo o desabar. Então virou-se para o homem mais velho e disse algo em árabe, rápido e decisivo. O outro hesitou, começou a responder, mas foi cortado por um olhar. O jovem de candura pegou a carteira, retirou um maço de notas que fez o coração de Lívia parar e estendeu para ela. Não era apenas dinheiro para um sabonete. Era dinheiro para um mês. Talvez mais. Lívia olhou para as notas, depois para ele. Eu não posso aceitar isso. Então, para que pediu? A lógica brutal da pergunta a deixou muda. Eu vou pagar de volta. Não precisa. Mas eu preciso. Eu não vim aqui para pedir esmola. Então não chame de esmola. Ele colocou as notas na mão dela, fechando os dedos de Lívia sobre o dinheiro com uma firmeza que não admitia recusa. O toque foi breve, mas deixou uma marca quente na pele dela. Onde você mora? A pergunta a pegou desprevenida. Por quê? Por que vou mandar alguém buscar você e seu irmão amanhã? Lívia recuou um passo. O quê? Não, eu não. Vocês vão ficar na minha propriedade até que você esteja estável. Eu não conheço você. E, no entanto, me pediu dinheiro. A resposta cortou como uma lâmina. Lívia apertou as notas na mão, o papel amassando sob a pressão. Eu não posso simplesmente ir morar com um desconhecido. Então continue morando onde está e use o dinheiro. Mas a oferta permanece. Meu nome é Amir al-Rashid. Amanhã às 10 da manhã alguém vai até o endereço que você me der. Se quiser, esteja pronta. Se não quiser, não estarei lá. Ele disse o nome como se fosse uma explicação suficiente. E talvez fosse. Lívia viu o modo como o segurança se enrijeceu ao ouvi-lo. O modo como a atendente abaixou os olhos. Al-Rashid. Ela não conhecia Dubai o suficiente para saber todas as famílias importantes, mas até ela havia ouvido aquele sobrenome. Poder político, riqueza geracional, influência que atravessava fronteiras. E aquele homem estava oferecendo abrigo a ela e Caio. Por quê? A pergunta saiu antes que pudesse ser contida. Amir al-Rashid a encarou por um longo momento, como se estivesse decidindo se valia a pena responder, porque ninguém deveria precisar implorar por sabonete. Então ele saiu, seguido pelo homem mais velho, deixando Lívia sozinha no corredor do mercado, segurando mais dinheiro do que tinha visto em meses e uma decisão que mudaria tudo. Lívia voltou para a pensão num estado de choque. O trajeto de ônibus passou como um borrão. Ela segurava a mochila contra o peito, as notas escondidas no fundo, com medo de que alguém percebesse, que alguém tentasse roubar. Mas ninguém prestou atenção nela. Era apenas mais uma trabalhadora estrangeira voltando para casa depois de um dia exaustivo. A pensão ficava num prédio baixo de 3 andares, com paredes descascadas e janelas que não fechavam direito. O cheiro de comida misturada subia pelas escadas, cada andar com sua própria identidade olfativa.
O quarto que dividiam era minúsculo, com 2 camas de solteiro encostadas nas paredes opostas, um guarda-roupa que não fechava e uma janela que dava para o beco, mas era delas, por enquanto. Caio estava sentado na cama, debruçado sobre um caderno. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, e o rosto dele se iluminou de um jeito que fez o coração de Lívia se contrair. Conseguiu. Lívia fechou a porta e trancou. Então abriu a mochila e tirou não só o sabonete, mas também pão, queijo, frutas, leite. Tinha ido a outro mercado, um mais barato, e comprado comida de verdade. Caio olhou para tudo aquilo com os olhos arregalados. Como você conseguiu? Lívia sentou-se na cama dele, sentindo o peso do dia finalmente pousar sobre os ombros. Alguém ajudou. Quem? Ela contou. Contou sobre o mercado, sobre o homem de candura, sobre o dinheiro, sobre a oferta. Caio ouviu tudo em silêncio, mastigando devagar um pedaço de pão com queijo, os olhos fixos nela. Quando terminou, ele ficou quieto por um longo momento. E você vai aceitar? Não era uma pergunta. Caio conhecia a irmã bem demais. Não sei. Parece perigoso. Mais perigoso que isso. Caio fez um gesto amplo, abrangendo o quarto minúsculo, as paredes mofadas, a janela rachada. Lívia não tinha resposta para aquilo. Ele é um sheik, Caio. Eu não sei o que ele quer. Talvez ele só queira ajudar. As pessoas não ajudam de graça. Algumas ajudam. Lívia olhou para o irmão mais novo, para o rosto que ainda guardava traços de infância, mas já carregava marcas de amadurecimento forçado. Caio tinha 15 anos, mas às vezes parecia mais velho que ela. Se a gente for e for ruim, a gente sai. E vai para onde? Para qualquer lugar. A gente sempre dá um jeito, Li. A confiança simples na voz dele quase a fez chorar novamente. Lívia segurou a mão do irmão, apertando com força. Está bem. Amanhã às 10, a gente vê o que acontece. Naquela noite, Lívia mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto rachado, ouvindo os sons da pensão. Discussões abafadas no andar de cima. O choro de um bebê. O ronco do vizinho atravessando a parede fina. E pensou em Amir al-Rashid. No modo como ele tinha olhado para ela, não com pena, mas com algo que ela não conseguia nomear. Curiosidade, talvez. Ou simplesmente o interesse impessoal de quem resolve problemas porque pode. Ela pensou nos pais. Mãe professora, pai mecânico. Mortos num acidente de carro estúpido. Banal que levou 2 segundos e destruiu tudo. Caio tinha 13 anos. Lívia tinha 25 e estava começando a carreira. De repente era responsável por um adolescente. Por dívidas, por funeral, por tudo. Tinha segurado por 2 anos no Brasil, mas as contas não fechavam. Então veio a proposta. Dubai, trabalho em hotel, salário melhor, uma chance. Mentira, tudo mentira. O trabalho existia, mas o salário mal cobria o básico. E o básico em Dubai custava o olho da cara. Mas talvez, só talvez, aquela fosse a chance de verdade. Às 10 da manhã do dia seguinte, Lívia e Caio estavam na frente da pensão com suas poucas posses em 2 mochilas. O sol já estava alto, impiedoso. Lívia tinha vestido a única roupa minimamente apresentável que tinha, uma calça jeans escura e uma blusa branca de manga comprida. Caio usava bermuda e camiseta, o boné protegendo o rosto da luz. Então, o carro apareceu. Não era um carro. Era uma declaração. Um SUV preto reluzente com vidros escuros e uma presença que fez até os outros moradores da pensão pararem para olhar. O motorista saiu, um homem de meia idade usando terno escuro, e abriu a porta de trás sem dizer uma palavra. Lívia trocou um olhar com Caio. O irmão deu de ombros, pegou a mochila e entrou. Ela respirou fundo e o seguiu. O interior do carro era outro mundo. Ar-condicionado gelado, bancos de couro que pareciam abraçá-la, silêncio absoluto assim que a porta fechou. O motorista voltou para o lugar dele, e o carro deslizou para a rua como se flutuasse. Caio olhava tudo com os olhos arregalados, tocando o painel com reverência. Lívia estava tensa demais para apreciar qualquer coisa. Observava a cidade passando pela janela, tentando memorizar o caminho, mas logo perdeu a noção. Saíram de Jumeirah e foram em direção ao interior, onde os prédios ficavam mais esparsos e os muros mais altos. Quando o carro parou, Lívia não estava preparada para o que viu. Não era uma casa, era um palácio. Muros altos de pedra clara,
portões de ferro trabalhado que se abriram automaticamente, jardins que se estendiam em todas as direções, palmeiras, fontes, flores que ela nem sabia o nome, e no centro, erguendo-se como algo saído de um conto, a estrutura principal, arcos, colunas, detalhes dourados que brilhavam ao sol. Caio soltou um palavrão baixinho. Lívia apertou o braço dele em aviso, mas estava igualmente impressionada. O carro parou em frente à entrada principal. O motorista abriu a porta e dessa vez não estava sozinho. Uma mulher usando a baia preta e hijab estava esperando, as mãos cruzadas à frente do corpo, um sorriso gentil no rosto. Bem-vindos. Meu nome é Amina. Vou acompanhá-los. O inglês dela era perfeito, com um sotaque suave. Lívia saiu do carro ajudando Caio e seguiu Amina para dentro. Se o exterior era impressionante, o interior era esmagador. Mármore sob os pés, tão polido que refletia o teto. Lustres de cristal que pareciam pesar toneladas. Móveis que Lívia tinha certeza de que custavam mais que um carro. Tudo decorado com um equilíbrio perfeito entre tradição e modernidade. Tapetes persas cobriam partes do piso. Vasos enormes com plantas exuberantes ocupavam cantos estratégicos. E o silêncio? O silêncio era tão profundo que parecia sagrado. Amina as levou por corredores, subiu escadas, atravessou um salão enorme com uma mesa que comportava facilmente 20 pessoas. Finalmente, parou em frente a uma porta dupla de madeira escura. Estes serão seus aposentos. Há 2 quartos conectados, um banheiro completo e uma pequena sala. Se precisarem de algo, há um telefone interno. Disquem 0 e alguém virá imediatamente. Ela abriu a porta e Lívia teve que se segurar para não deixar a boca cair aberta. Não eram quartos. Era uma suíte maior que a casa onde tinham crescido no Brasil. A sala tinha sofás de couro, uma televisão enorme, estantes repletas de livros. As portas abertas revelavam 2 quartos, cada um com uma cama enorme, guarda-roupas embutidos, escrivaninhas. E o banheiro. O banheiro tinha uma banheira de imersão, um chuveiro com múltiplos jatos, pias duplas, tudo em mármore e ouro. Caio deixou a mochila cair no chão e simplesmente ficou parado, girando devagar, tentando absorver tudo. Isso é real. Amina sorriu. Muito real. O Sheikh Amir pediu para garantir que vocês estivessem confortáveis. O almoço será servido às 13 horas no Jardim Sul. Alguém virá buscá-los. Por favor, sintam-se em casa. Ela saiu, fechando a porta suavemente, e Lívia e Caio ficaram sozinhos naquele universo paralelo. O irmão foi o primeiro a se mover, correndo para um dos quartos e se jogando na cama com um grito de alegria. Lívia ficou parada, olhando ao redor, sentindo uma mistura de gratidão, desconfiança e medo que a deixava tonta, o que eles tinham acabado de aceitar. O almoço foi servido num terraço coberto que dava para um jardim, onde uma fonte jorrava água cristalina. A mesa estava posta com louça fina, copos de cristal, talheres de prata. A comida era farta, variada, um banquete que parecia excessivo para apenas 2 pessoas. Mas Amina explicou que aquela era a refeição padrão para hóspedes. Lívia e Caio comeram em silêncio, ainda processando. O irmão devorou com entusiasmo adolescente, mas Lívia mal conseguia engolir. Cada garfada parecia carregar peso. Então ele apareceu. Amir al-Rashid entrou no terraço com a mesma presença avassaladora do mercado. Hoje estava sem a candura tradicional, vestindo calça social escura e camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos. O contraste entre formal e casual criava uma imagem ainda mais impactante. Ele era mais jovem do que parecia inicialmente. 30 e poucos, talvez. Maxilar definido. Olhos que pareciam avaliar tudo em milésegundos. Espero que estejam confortáveis. A voz grave fez Lívia se endireitar na cadeira. Caio parou de mastigar, olhando para o Sheikh com uma mistura de fascínio e nervosismo. Estamos. Obrigada. Por tudo. As palavras saíram formais demais, rígidas. Amir puxou uma cadeira e sentou-se, um gesto que imediatamente fez Lívia se sentir mais nervosa, não menos. A proximidade dele era perturbadora. Quantos anos você tem? A pergunta foi direcionada a Caio. 15. Está estudando.
Caio olhou para Lívia antes de responder. Estava. No Brasil. Aqui ainda Namir acenou com a cabeça pensativo. Isso vai mudar. Amanhã alguém vai avaliar seu nível educacional e matricular você numa escola apropriada. Todas as despesas cobertas. Lívia se inclinou para a frente. Sheikh Al-Rashid, nós não podemos aceitar. Você já aceitou. Eu aceitei abrigo temporário, não caridade permanente. Os olhos dele encontraram os dela, e pela primeira vez Lívia viu algo além da frieza calculada. Uma centelha de algo que poderia ser irritação, ou talvez interesse. Qual a diferença? A diferença é que eu vou trabalhar. Vou pagar de volta. De alguma forma. Como? A pergunta simples a desarmou. Lívia abriu a boca, fechou. Não tinha resposta. Você trabalha num hotel, ganhando o suficiente apenas para sobreviver. Caio está fora da escola. Vocês moram numa pensão que ameaça despejá-los. Em 6 meses, estarão na mesma situação. Ou pior, a avaliação brutal da realidade dela deveria ter soado cruel, mas não soou. Soou apenas como fato. Então, o que o senhor sugere? Que aceite o que estou oferecendo sem transformar isso numa transação. Lívia sentiu a garganta apertar. Nada é de graça. Não, mas nem tudo precisa ser comprado. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Caio olhava de um para o outro, sentindo a corrente oculta, mas sem entender completamente. Finalmente, Amir se levantou. Há uma biblioteca no 2º andar, ala oeste. Preciso de alguém para catalogar e organizar a coleção. Se você quer trabalhar, trabalhe lá. Sem salário, sem dívida. Apenas trabalhe. Ele saiu antes que Lívia pudesse responder, deixando-a com a sensação de que tinha acabado de perder uma batalha que nem sabia estar travando. Os dias seguintes passaram num ritmo estranho. Caio foi matriculado numa escola internacional, voltando para casa tarde da tarde com histórias sobre colegas de dezenas de países diferentes, sobre aulas em inglês, sobre professores que realmente se importavam. Lívia via o irmão florescer, e a gratidão que sentia por Amir Al-Rashid era tão intensa que assustava. Ela começou a trabalhar na biblioteca. E que biblioteca! 2 salas enormes, paredes cobertas do chão ao teto com estantes de madeira escura, escadas rolantes para alcançar os níveis superiores, mesas de leitura iluminadas por luminárias elegantes. Havia milhares de livros, muitos em árabe, mas também em inglês, francês, espanhol, português, coleções raras, primeiras edições, manuscritos. Lívia mergulhou no trabalho. Era algo que entendia, que amava. Organizar, catalogar, criar sistemas. As horas passavam sem que percebesse. Amina trazia chá durante as tardes, sempre com um sorriso gentil e algumas palavras de encorajamento. Mas Amir era uma presença fantasmagórica. Lívia o via de relance, atravessando corredores, recebendo visitas formais no salão principal, falando ao telefone em árabe com uma intensidade que fazia as paredes vibrarem. Ele nunca voltou à biblioteca. Nunca perguntou sobre o trabalho dela. Era como se tivesse esquecido que ela e Caio existiam. E isso deveria ter sido um alívio. Mas não era. Foi numa quinta-feira, 3 semanas depois da chegada delas, que tudo mudou. Lívia estava no topo de uma escada rolante, alcançando um volume particularmente antigo sobre filosofia islâmica, quando ouviu a porta da biblioteca se abrir. Esperava Amina, mas a atmosfera mudou. Ficou mais densa. Ela desceu a escada com o livro nas mãos e encontrou Amir parado perto da entrada, as mãos nos bolsos, olhando ao redor com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Sheikh Al-Rashid. Precisa de algo. Quero ver o que você fez. Lívia piscou, surpresa, com a biblioteca. Sim. Ela colocou o livro sobre a mesa mais próxima e fez um gesto amplo. Estou reorganizando por tema e período, em vez de apenas por autor, criando subcategorias para facilitar a busca. Também estou catalogando tudo digitalmente, com sistema de código de barras. Vai levar mais alguns meses, mas quando terminar, você poderá encontrar qualquer livro em segundos. Amir caminhou devagar entre as estantes, os dedos deslizando pelas lombadas dos livros. Pegou um volume aleatório, abriu, leu algumas linhas, fechou, colocou de volta no lugar exato. Por que literatura? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim?
Você estudou letras? Por quê? Lívia hesitou, mas havia algo na maneira como ele perguntava, genuinamente curioso, que a fez responder com honestidade. Porque as histórias importam. Porque as palavras têm poder. Porque quando tudo está ruim, um livro pode te tirar dali, mesmo que seja só por algumas horas. Amir virou-se para ela, e pela primeira vez Lívia viu algo próximo de um sorriso nos cantos da boca dele. E funcionou. Os livros te tiraram de algum lugar ruim. Sempre. Ele acenou como se aquilo explicasse algo importante. Então vamos conversar enquanto você trabalha. E sem esperar resposta, puxou uma das cadeiras de leitura e sentou-se. Lívia ficou parada por um momento, sem saber como reagir. Amir al-Rashid, o homem que comandava aquele império, que tinha reuniões com diplomatas e empresários, estava sentado na biblioteca dela, esperando que ela simplesmente continuasse trabalhando enquanto conversavam, como se aquilo fosse normal, como se ele fosse uma pessoa comum. Mas ele não era. E Lívia sentia isso em cada fibra do corpo. Ainda assim, pegou o livro que tinha deixado sobre a mesa e voltou para a escada rolante. Se ele queria que ela trabalhasse, ela trabalharia. Subiu os degraus, consciente demais do olhar dele sobre si, e colocou o volume no lugar apropriado. Seu irmão está se adaptando bem na escola. A voz dele ecoou pela biblioteca, grave e clara. Lívia desceu a escada, pegou outro livro da pilha de classificação. Está. Ele não para de falar sobre os amigos novos, sobre as aulas. Está feliz. E você? Lívia parou no meio do caminho para a escada. Eu. Está feliz. A pergunta era simples, mas a resposta não era. Lívia olhou para as mãos, para o livro que segurava. Estou grata. Não perguntei se estava grata. Perguntei se estava feliz. Lívia subiu a escada novamente, usando o movimento como desculpa para não responder imediatamente. Colocou o livro no lugar, alisou a lombada, ajeitou os volumes ao redor. Quando desceu, Amir ainda estava esperando. Não sei se mereço ser feliz quando tudo isso é porque alguém teve pena de mim. Ninguém teve pena de você. Então por quê? Por que fez tudo isso? Amir se levantou, as mãos ainda nos bolsos, e caminhou até a janela que dava para o jardim. A luz da tarde o envolvia, criando um halo dourado ao redor da silhueta dele. Porque reconheci algo em você naquele mercado. O quê? Ele virou-se, e os olhos dele encontraram os dela com uma intensidade que fez o coração de Lívia disparar. Orgulho. Você estava desesperada, mas não se curvou. Pediu, mas não implorou. E quando ofereci ajuda, sua primeira reação foi recusar. A maioria das pessoas teria simplesmente pegado o dinheiro e ido embora. Você perguntou por quê. Lívia sentiu o rosto esquentar. Isso não é orgulho. É só autopreservação. É as duas coisas. Ele começou a caminhar em direção à saída, mas parou perto dela. Amanhã à noite há um jantar formal aqui. Importantes figuras políticas e empresariais. Você e Caio vão participar. Não era um convite. Era uma instrução. Eu não tenho roupa para um jantar formal. A Mina vai resolver isso. 19 horas. Não se atrase. E então ele saiu, deixando Lívia sozinha com o coração batendo descompassado e uma sensação estranha no peito que ela não queria nomear. Na manhã seguinte, a Mina apareceu na suíte de Lívia com 3 pessoas. Uma costureira, uma maquiadora e uma mulher que se apresentou apenas como consultora de estilo. Lívia tentou protestar, mas a Mina foi gentilmente inflexível. Ordens do sheik. Você precisa estar apresentável para o jantar. Apresentável. A palavra doeu mais do que deveria. As horas seguintes foram um borrão. Lívia foi medida, vestida, despida, vestida novamente. Tecidos deslizavam sobre sua pele. A costureira fazia marcações com alfinetes murmurando em árabe. A consultora de estilo trazia opções. Descartava, trazia mais. Finalmente pararam num vestido que fez Lívia engolir em seco quando se viu no espelho. Era de um azul profundo, quase noite, com mangas longas e decote discreto, respeitando os costumes locais. Mas a maneira como caía sobre o corpo, realçando a cintura, alongando as pernas, era qualquer coisa menos modesta. O tecido tinha um brilho sutil, como se estivesse cravejado de estrelas microscópicas. Perfeito, disse a consultora com um sorriso satisfeito. Lívia mal se reconhecia.
O cabelo tinha sido domado, caindo em ondas suaves sobre os ombros. A maquiagem era leve, mas transformadora, realçando os olhos, definindo os lábios. Ela parecia outra pessoa, alguém que pertencia àquele mundo, mas não pertencia, e sabia disso. Caio também foi transformado. Quando Lívia o viu, quase não acreditou. O irmão estava usando um terno escuro perfeitamente ajustado, camisa branca, gravata discreta. O cabelo estava penteado para trás, e ele parecia ter crescido 5 anos em algumas horas. Cara, eu pareço um espião, ele disse, girando na frente do espelho com um sorriso enorme. Lívia riu, e o som aliviou um pouco da tensão que carregava no peito. Você está lindo, Cainho. Ele fez uma careta com o apelido, mas estava sorrindo. Você também, Li. Tipo, sério, você tá incrível. Às 19 horas, a mina os conduziu até o salão principal. O espaço tinha sido transformado. A longa mesa de jantar estava posta com louça finíssima, cristais que refletiam a luz dos candelabros, arranjos florais que deviam custar mais que 1 mês de salário de Lívia. Já havia pessoas circulando, todas vestidas com elegância impecável. Homens de terno ou candura, mulheres de vestidos longos ou abaias luxuosas com detalhes bordados. Lívia sentiu o pânico subir. Não pertencia ali. Todos iam perceber. Todos iam saber que ela era uma impostora. Então Amir apareceu. Ele estava de candura novamente, mas esta era diferente. O tecido parecia mais rico, com bordados discretos nas bordas. O Gutra estava impecavelmente arranjado, mas o que realmente chamava a atenção era a presença. Ele entrou no salão e todas as conversas pausaram. Todas as cabeças se viraram. Ele era o centro gravitacional daquele universo e estava vindo na direção de Lívia. Quando chegou perto, os olhos dele a percorreram de cima a baixo, rápido, mas minucioso. Algo passou pelo rosto dele, algo que poderia ter sido aprovação, ou surpresa, ou ambos. Você está bem. Não era exatamente um elogio, mas a maneira como ele disse fez o estômago de Lívia revirar. Obrigada, venha. Vou apresentá-la. E antes que Lívia pudesse argumentar, ele colocou a mão nas costas dela, um toque leve mas firme, guiando-a pelo salão. Lívia sentiu os olhares se voltarem. Sentiu o peso da curiosidade, do julgamento. Mas a mão de Amir permanecia ali, uma âncora. Ele a apresentou como assistente particular da biblioteca, omitindo convenientemente as circunstâncias da presença dela ali. As pessoas acenavam, sorriam, faziam perguntas educadas. Lívia respondia no piloto automático, tentando não parecer tão fora de lugar quanto se sentia. Então conheceu a família. Este é meu tio, Sheikh Khalid al-Rashid, disse Amir, apresentando um homem de 50 e poucos anos, barba grisalha perfeitamente aparada, olhos que avaliavam com uma frieza que fazia o próprio Amir parecer caloroso. Prazer, Sheikh Khalid disse em inglês impecável, apertando a mão de Lívia com força calculada. Ouvi que você está organizando a biblioteca de meu sobrinho. Estou tentando. Uma tarefa nobre. Conhecimento é poder, como dizem. Mas havia algo no tom dele. Uma camada de significado que Lívia não conseguia decifrar. Amir também apresentou a prima, Sheikha Noura, uma mulher de 30 anos, usando uma abaia de seda preta com bordados dourados, hijab combinando, olhos delineados de forma dramática. Ela olhou para Lívia com uma expressão neutra que de alguma forma conseguia transmitir desaprovação absoluta. Interessante, foi tudo o que disse antes de se afastar. Não se importe com ela, Amir murmurou enquanto guiava Lívia para longe. Noura desaprova tudo o que faço desde que tinha 10 anos. Por quê? Porque meu pai me escolheu como sucessor em vez do pai dela. A informação caiu como uma bomba. Sucessor. Lívia tinha entendido que Amir era importante, mas não tinha compreendido a extensão disso. Você vai herdar. O que, exatamente? Tudo isso. A fortuna, o título, as responsabilidades políticas. Amir olhou para ela, e havia algo sombrio na expressão dele. Entre outras coisas, sim. Antes que Lívia pudesse perguntar mais, um sino discreto soou chamando todos para a mesa. Amir a conduziu até um assento. Lívia ficou surpresa ao descobrir que estava sentada não nas extremidades, onde esperaria estar, mas próxima ao centro, com Amir do outro lado da mesa, e Caio 3 cadeiras adiante.
entre dois jovens empresários que pareciam fascinados em conversar com ele. O jantar foi uma experiência surrealista. Pratos chegavam e partiam, cada um mais elaborado que o anterior. As conversas fluíam em múltiplos idiomas. Lívia entendia fragmentos em inglês, perdia-se no árabe, ocasionalmente captava algo em francês. Fazia o possível para participar quando solicitada, mas principalmente observava. E percebia coisas. A maneira como as pessoas se inclinavam quando Amir falava. O respeito que beirava a reverência. Mas também via as olhadas laterais, os sussurros. Notou como o Sheikh Khalid observava o sobrinho com olhos calculistas. Como Sheikha Noura lançava olhares venenosos na direção de Lívia. Então a mulher ao lado de Lívia, uma empresária britânica de meia-idade, se inclinou e perguntou baixo: "Você é a nova noiva dele?" Lívia quase engasgou com o vinho. "O quê? Não. Não sou." "Oh..." A mulher pareceu genuinamente surpresa. "Desculpe, assumi. É que não é comum ele trazer alguém para esses eventos. Especialmente depois do que aconteceu com Laila." "Quem é Laila?" A britânica abriu a boca, fechou. Pareceu se dar conta de que tinha falado demais. "Esqueça que mencionei. Só fofoca de sociedade." Mas Lívia não conseguia esquecer. Passou o resto do jantar com o nome ecoando na cabeça. Laila. Quem era? O que tinha acontecido? Quando o jantar finalmente terminou e os convidados começaram a se dispersar para o salão adjacente onde seria servido café e digestivos, Lívia escapou. Saiu pela porta lateral que levava ao jardim, precisando de ar, de espaço, de silêncio. A noite estava surpreendentemente fresca. Lívia caminhou pelo jardim iluminado, as luzes discretas marcando os caminhos de pedra. A fonte central borbulhava suavemente. Era quase possível esquecer que estava no meio de uma das cidades mais intensas do mundo. Fugindo. A voz de Amir a fez pular. Lívia virou-se e o encontrou parado a alguns metros, as mãos nos bolsos, o gutra ligeiramente desalinhado como se ele tivesse passado a mão pelos cabelos por baixo. Só precisava de ar. Ele caminhou até ficar ao lado dela, ambos olhando para a fonte. Foi muito. O jantar. Foi. Lívia hesitou. Então decidiu arriscar. Quem é Laila? A mudança em Amir foi sutil, mas definitiva. A mandíbula se apertou. Os ombros ficaram mais rígidos. Onde ouviu esse nome? Alguém mencionou. Depois pareceu se arrepender. Amir ficou em silêncio por tanto tempo que Lívia achou que ele simplesmente não responderia. Então, finalmente ele falou. A voz baixa. Laila era minha noiva. Era. Passado. Era. Amir confirmou. O casamento foi arranjado quando eu tinha 25 anos. Ela tinha 22. Nossas famílias consideravam uma união perfeita. Lignagem apropriada, alianças políticas, todas as caixas marcadas. E o que aconteceu? Ele olhou para Lívia e havia uma vulnerabilidade nos olhos dele que ela nunca tinha visto antes. Percebi que passar a vida com alguém que não escolhi, que não conheço, que não amo, seria uma prisão. Então, terminei o noivado 3 meses antes do casamento. Lívia engoliu em seco. Isso deve ter causado um escândalo. Causou. Minha família ficou furiosa. A família dela se sentiu insultada. Houve ameaças de romper alianças, de retirar apoios políticos. Levei 2 anos para reparar os danos. Por que fez então? Por que arriscou tudo? Por que Amir virou-se completamente para ela? E a proximidade fez o coração de Lívia acelerar. Porque percebi que se não tivesse coragem de escolher minha própria vida naquele momento, nunca mais teria. A honestidade brutal da resposta deixou Lívia sem palavras. E desde então ele continuou. Minha família tem pressionado para que eu case com alguém apropriado. Alguém que atenda aos critérios. Alguém que não me faça questionar as regras. Lívia mal conseguia respirar. Havia algo na maneira como ele olhava para ela. Algo que fazia o ar entre eles vibrar. Por isso trouxe você e Caio para cá, ele disse, a voz ainda mais baixa. Porque quando vi você naquele mercado pedindo ajuda, mas mantendo a dignidade, vi alguém que entendia o que é escolher entre sobrevivência e orgulho. E quis conhecer essa pessoa. Quis entender o que a tornava capaz de pedir, mas não de se curvar. Lívia sentiu lágrimas picarem os olhos. Eu não sou especial. Só estava desesperada. Você acha que uma coisa exclui a outra? Antes que Lívia pudesse responder, vozes ecoaram do salão. Sheikh Khalid estava chamando Amir.
a voz autoritária cortando a noite. Amir fechou os olhos brevemente, um lampejo de frustração passando pelo rosto. Tenho que voltar. Mas Lívia... Ele pegou a mão dela, o toque enviando uma corrente elétrica pelo braço dela. Não fuja de novo. Não de mim. Então ele soltou a mão e caminhou de volta para o palácio, deixando Lívia tremendo no jardim, com a pele ainda formigando onde ele tinha tocado e o coração batendo tão alto que abafava o som da fonte. Os dias seguintes foram estranhos. Lívia tentava manter a rotina na biblioteca, mas estava distraída. Pegava-se olhando para a porta, esperando que Amir aparecesse. Ele não aparecia. Parecia ter voltado ao padrão de fantasma, sempre ocupado, sempre ausente. Caio notou. Você tá estranha, ele disse numa noite enquanto jantavam na suíte. Uma opção que tinham começado a preferir aos jantares formais no salão principal. Estou só cansada. Mentira. Você tá pensando nele. Lívia quase deixou o garfo cair. No quê? Quem? No Sheik. Caio revirou os olhos. Por favor, Li. Eu tenho 15 anos, não sou cego. Vocês ficam se olhando como se mais ninguém existisse. Não é verdade. É sim. E olha, eu gosto dele. Ele é legal, me colocou numa escola incrível. Salvou a gente. Mas o quê? Caio colocou o garfo no prato, a expressão séria. Ele é tipo, realeza ali. E você é, bem, você. Não vai ser fácil. As pessoas vão falar, vão julgar. Lívia pegou a mão do irmão. Não tem nada acontecendo, Cainho. Ele só foi gentil com a gente. Mas podia ter. O quê? Algo acontecendo. Se você quisesse. A pergunta implícita flutuou entre eles. Lívia não sabia a resposta. Tudo mudou numa terça-feira. Lívia estava na biblioteca quando ouviu vozes alteradas no corredor. Não era comum. O palácio era geralmente um lugar de silêncios educados e conversas contidas. Mas aquelas vozes eram altas, bravas. Uma delas era de Amir. A outra ela não reconhecia. Curiosidade venceu decoro. Lívia se aproximou da porta, entreabriu, espiou. Amir estava no corredor com um homem que ela nunca tinha visto. Mais velho, talvez 60 anos, usando roupas tradicionais caras, a postura rígida de quem estava acostumado a ser obedecido. Você não pode simplesmente ignorar suas responsabilidades, o homem estava dizendo em inglês, claramente para que Amir não pudesse fugir para o árabe. O conselho já aprovou a aliança com a família Al-Mazrui. A filha deles, Amira, é perfeita. Educada, de boa família, politicamente vantajosa. Não vou me casar com alguém por vantagem política. A voz de Amir estava gelada. Você não tem escolha. Sua posição exige. Minha posição exige muitas coisas. Casar com uma estranha não é uma delas. Você já causou escândalo suficiente com a situação de Laila. O conselho não vai tolerar outra recusa. Se você não aceitar este casamento, haverá consequências para sua sucessão. Então que haja consequências. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você não pode estar falando sério. Tudo que seu pai construiu, tudo que lutou para garantir. Meu pai também queria que eu fosse feliz. Ou pelo menos, é o que sempre disse. Felicidade é um luxo que pessoas como nós não podem se dar ao luxo de buscar. Amir deu um passo na direção do homem, e havia algo tão ameaçador na linguagem corporal dele, que até Lívia, do outro lado da porta, sentiu o impacto. Saia do meu palácio. O homem abriu a boca para protestar, mas algo na expressão de Amir o fez reconsiderar. Ele deu um passo para trás, acenou rigidamente e partiu. Amir ficou parado no corredor, as mãos fechadas em punhos, a respiração pesada. Então ele virou a cabeça e olhou diretamente para a porta da biblioteca. Para Lívia. Ela congelou. Entre, ele disse, a voz cansada. Lívia abriu a porta completamente, sentindo-se como uma criança pega fazendo algo errado. Desculpa, eu não queria espionar, mas ouviu tudo. Ela assentiu. Amir passou a mão pelo rosto, um gesto tão humano, tão vulnerável, que fez o coração de Lívia doer. Então já sabe, minha família quer que eu me case. De novo, com alguém apropriado. Lívia não sabia o que dizer. E você não quer? Não. Ele olhou para ela, e havia algo nos olhos dele que fez o mundo parar. Quero outra coisa. O ar saiu dos pulmões de Lívia. Amir, eu sei. Sei que é impossível. Sei que você é.
que nós somos. Ele lutou pelas palavras, e ver aquele homem sempre tão controlado tropeçar foi chocante. Sei que não faz sentido. Você está aqui há apenas algumas semanas, mas não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de procurar desculpas para estar perto. E quando vi você naquele vestido no jantar, quando vi como você conversava com diplomatas como se fossem pessoas normais, quando percebi que você não se curva para ninguém, nem mesmo para mim. Ele parou, respirando fundo. Percebi que estava completamente perdido. Lívia sentiu lágrimas descendo pelo rosto. Não sabia quando tinha começado a chorar. Eu sou ninguém, ela sussurrou. Sou uma brasileira pobre que te pediu dinheiro num mercado. Você é um sheik. Isso não pode funcionar. Diga que não sente nada. Lívia abriu a boca, mas nenhum som saiu. Diga, Amir insistiu, dando um passo na direção dela. E Lívia vai me dizer que quando nossos olhos se encontram, você não sente o mundo parar. Vai me dizer que quando toquei sua mão no jardim você não sentiu. Vai me dizer que sou só o homem que te deu abrigo e nada mais. Lívia não conseguia, porque seria mentira. E Amir sabia. Ele fechou a distância entre eles, as mãos subindo para segurar o rosto dela, os polegares limpando as lágrimas. Não sei como fazer isso funcionar, ele admitiu, a voz rouca. Não sei como conciliar o que sou com o que quero, mas sei que não posso continuar fingindo que você não importa. E então ele a beijou. O mundo desapareceu. Havia apenas a pressão dos lábios dele contra os dela, o calor das mãos segurando seu rosto, o gosto de desespero e esperança misturados. Lívia se derreteu contra ele, as mãos subindo para se agarrar à camisa, todo o pensamento racional evaporando. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Isso vai ser difícil, Lívia sussurrou. Eu sei. Sua família vai odiar. Eu sei. O mundo inteiro vai julgar. Amir encostou a testa na dela. Eu sei. Mas você vale a pena. E naquele momento, parados no meio da biblioteca enquanto o sol se punha lá fora, tingindo tudo de dourado, Lívia escolheu acreditar. As semanas seguintes foram um turbilhão. Amir e Lívia mantiveram o relacionamento discreto inicialmente. Mas em um palácio cheio de olhos e ouvidos, segredos não duravam muito. Foi Amina quem percebeu primeiro, surpreendendo Lívia com um sorriso caloroso e um sussurro de encorajamento. Mas outros não foram tão receptivos. Sheikha Noura confrontou Lívia num corredor, os olhos faiscando de indignação. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e seduzir o futuro líder da nossa família? Uma estrangeira sem nome, sem posição? Lívia manteve a voz firme. Não seduzi ninguém. E Amir é capaz de tomar suas próprias decisões. Decisões que vão destruir tudo o que construímos. Você não pertence a este mundo. Talvez não. Mas ele me escolheu mesmo assim. A notícia vazou inevitavelmente para a imprensa. Tabloides locais começaram a publicar fotos de Lívia e Amir caminhando pelos jardins. Manchetes especulavam sobre a identidade da misteriosa brasileira. As redes sociais explodiram com opiniões divididas. Sheikh Khalid convocou uma reunião do conselho familiar. Amir compareceu sozinho, mas voltou com o rosto fechado e uma determinação ainda mais férrea. Disseram que se eu não terminar com você e aceitar o casamento arranjado, vão questionar minha capacidade de liderar. Vão tentar remover minha sucessão. Lívia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Então termine. Eu não posso deixar você perder tudo por minha causa. Amir segurou o rosto dela entre as mãos. Você não entende? Sem você, eu já perdi tudo que importa. A pressão aumentou. Membros da família Al-Mazrui, ofendidos pela recusa implícita, ameaçaram cortar laços comerciais importantes. Conselheiros políticos alertaram sobre o dano à reputação. Até alguns aliados de Amir sugeriram que ele reconsiderasse. Mas Amir não recuou. Foi numa manhã ensolarada que Lívia tomou sua decisão. Acordou cedo antes de Caio e começou a fazer as malas. Estava guardando roupas quando ouviu a voz do irmão. O que você está fazendo? Lívia se virou, lágrimas nos olhos. A gente tem que ir embora, Caio. Eu não posso deixar ele perder tudo por minha causa. E ele? Você não vai nem perguntar o que ele quer? Eu sei o que ele quer. Mas às vezes amar alguém significa deixá-lo ir. Caio cruzou os braços, a expressão dura.
Isso é papo de novela barata, Li. Você tá com medo. Medo de que isso seja real. De que você mereça ser feliz. As palavras do irmão acertaram em cheio. E se eu não merecer? E se eu arruinar a vida dele? E se você for exatamente o que ele precisa? Antes que Lívia pudesse responder, a porta se abriu. Amir entrou, ainda de roupa de dormir, o cabelo despenteado, os olhos arregalados. Amina me disse que você está fazendo malas. Lívia não conseguiu olhar para ele. É melhor assim. Para quem? Para você. Para sua família. Para todos. Amir atravessou o quarto em 3 passadas longas e virou Lívia para encará-lo. Escuta, eu sei que é assustador. Sei que parece impossível. Mas passei a vida inteira fazendo o que era esperado de mim. Cumprindo deveres. Seguindo protocolos. E estava miserável. Então você apareceu, essa mulher teimosa que pediu ajuda mas não se curvou, que organizou minha biblioteca e desafiou minhas certezas, e pela primeira vez eu entendi o que é querer algo só para mim. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lívia. Sua família nunca vai aceitar. Então vou fazer eles aceitarem. Ou vou abrir mão do que for necessário. Você não pode abrir mão de quem você é. Eu não sou um título, Lívia. Sou um homem. E escolho você. A determinação na voz dele finalmente quebrou a resistência de Lívia. Ela se jogou nos braços dele, soluçando, e Amir a segurou como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. A negociação com o conselho foi brutal. Amir teve que fazer concessões, aceitar supervisão adicional em certas decisões, concordar em esperar um período antes de qualquer oficialização pública, mas manteve o que importava: o direito de escolher sua própria vida. 6 meses depois, numa cerimônia discreta mas linda no jardim do palácio, Amir e Lívia se casaram. Caio foi o padrinho, usando um terno que o fazia parecer muito mais velho. Amina chorou discretamente. Até Sheikh Khalid compareceu, ainda desaprovador, mas presente. A imprensa teve um dia de campo. As redes sociais explodiram. Mas dentro das paredes do palácio, cercados por quem realmente importava, Lívia e Amir eram apenas 2 pessoas que tinham escolhido o amor acima de tudo. Lívia nunca se sentiu completamente confortável no mundo de Amir. Sempre houve olhares de julgamento, comentários sussurrados, pessoas que questionavam sua presença, mas aprendeu a erguer a cabeça e continuar. E Amir estava sempre ao lado dela, firme e inabalável. Caio floresceu, tornando-se um jovem brilhante, falando múltiplos idiomas, fazendo amigos de todas as partes do mundo. Às vezes Lívia o observava rindo com colegas da escola e pensava nos pais, desejando que pudessem ver o homem que o menino estava se tornando. Numa noite, meses após o casamento, Lívia e Amir estavam no terraço, observando Dubai brilhar no horizonte. "Você se arrepende?" Lívia perguntou baixinho. Amir a puxou para mais perto. "De você? Nunca. Das dificuldades? Às vezes. Mas então olho para você, para Caio, para a vida que construímos, e percebo que cada sacrifício valeu a pena." Lívia encostou a cabeça no ombro dele. "Eu te amo. E eu te amo. Minha brasileira teimosa que mudou tudo." E ali, sob o céu estrelado de Dubai, 2 mundos que nunca deveriam se encontrar, permaneceram entrelaçados, provando que às vezes, o amor mais improvável é o mais verdadeiro. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente de onde você está nos ouvindo.